Vamos resolver um pequeno exemplo usando esses conceitos de força. Então, o exemplo é o seguinte. Você tem aqui uma bola de futebol que está no chão, e daí vem dois jogadores de futebol ao mesmo tempo, um do Inter e um do Grêmio. Um chuta a bola para cá, com uma força 2, e outro chuta a bola para cá, com uma força 1. Vamos colocar nosso sistema de coordenadas aqui. X, Y. Esse ângulo aqui, θ1, esse ângulo aqui é θ2, e daí a gente sabe que θ1 é 20 graus, na verdade é menos 20 graus, porque tá para baixo do x, e θ2 é 60 graus, acima do x. F1, 5 newtons, e F2, 8 newtons. Então, o módulo dessa é maior do que aquela. Então, aqui, a gente já desenhou o nosso sistema de coordenadas. Como eu falei para vocês, seria útil virar esse sistema de coordenadas para que ele ficasse alinhado ou com F1 ou com F2. Mas vamos resolver o problema assim, só para dar um gostinho de como trabalhar com esses ângulos, ok? Se a gente fosse desenhar a resultante, se a gente usar a lei dos paralelogramos, ó, a resultante vai estar em algum ponto para cá. Então, aqui tá a força resultante, então ela vai sair para fora do campo, não vai chegar a nenhum gol. Opa, esqueci dos meus vetores aqui. Muito bem, então, tendo isso desenhado, a gente sabe que a força resultante está para cá. O problema pede para calcular qual é a força resultante, tanto o módulo dela quanto o ângulo que ela faz aqui com o eixo, ok? Então, a gente sabe que a força resultante é igual a força 1 mais a força 2, mas a gente pode fazer como Beethoven está fazendo nesse momento, decompondo. Então, a gente pode decompor esses vetores nas coordenadas x e y. Então, FRx com o versor I, mais FRY com o versor J, é igual a F1x, versor I, mais F1y, versor J, esse é o primeiro vetor, mais F2x, versor I, mais F2y, versor J, esse é o segundo vetor. Então, as componentes em x, você tem uma equação para as componentes em x, FRx é F1x mais F2x, certo? Você está vendo todas as somas das componentes em x, e FRy é igual a F1y mais F2y. Você está vendo a soma das duas componentes no y. Essa componente aqui, mais essa componente aqui. Então, uma componente menorzinha ali. Ok, então a gente tem isso. Agora, é útil talvez vocês desenharem aqui essas componentes. Só para vocês lembrarem, ó. Aqui é o F2. As componentes F2x são essa daqui é F2x, e essa componente aqui é a F2. Opa, essa é a y e essa é a x, aqui é o θ. Então, F2x é F2 cosseno, que é o cateto adjacente aqui, de θ, e F2y é F2 seno de θ, porque é o cateto oposto, ok? É a mesma coisa para o F1. Então, aqui a gente tem um ângulo, esse ângulo aqui, que é θ1, que é menos 20 graus, vai dar F1 cosseno de θ é F1x, e F1y é F1 seno de θ. Ok? Então, se a gente escreve assim, a gente fica com F. Só um detalhe que aqui é o θ1, esse θ. Opa, θ2. O θ vetor 2 faz ponto x, certo? Então, aqui fica F1x, então é F1 cosseno de θ1
mais F2 cosseno de θ2. E aqui, F1 cosseno de, que é o seno de θ1 mais F2 seno de θ2. Então, a gente tem essas duas equações. A gente pode, então, calcular essas duas forças, que é a força Fx e Fy. Então, calculando essas coisas aqui, vamos fazer as contas. Frx é F1 cosseno θ1, 5 cosseno de menos 20. 5 cosseno de menos 20. F2 cosseno de θ2, 8 cosseno de 60, mais 8 cosseno de 60. E o Fry é 5 seno de menos 20, só trocar os cossenos por senos. Seno de 60. Então, essa conta aqui dá 8,698, então 8,7, arredondando corretamente, newtons. E aqui, fiz a conta para o cosseno, vamos fazer a conta para o seno também, 5,2 newtons, 5,218, então a gente arredonda para 5,2. Ok, então essa força a gente pode escrever 8,7 I mais 5,2 J, dada em newtons. Essa é a força expressa nas componentes X e Y. Então, vamos ver se isso faz sentido. 8,7 I, então quase 9 unidades no X, 5,2 J, 5 unidades no Y, mais ou menos o dobro no X que no Y. Então, faz sentido pelo nosso desenho. Se a gente quiser saber qual é o módulo de F e o ângulo que o F faz com o eixo X, esse θ aqui, a gente pode escrever a seguinte coisa. A gente pode relembrar do nosso triângulo retângulo aqui. F, Fy, Fx, θ. Então, F raiz quadrada de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. E o θ é o arco tangente de Fy por Fx. Então, eu fiz essas contas já, deu 30,95, então 30,0, arredondando, graus. E isso daqui, eu tinha feito a conta, deu 10,13, então 10,1 newton. Se a gente quiser saber a aceleração, módulo da aceleração é força dividido pela massa. Se essa bola tem uma massa de 0,30 quilos, então 10,1 dividido por 0,30, vou pegar o resultado exato, tem 33,78, então 33,8. São dois significativos, coisa? Bom, 33,8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração dada por essa força. Para onde que está a aceleração? Aceleração está no mesmo sentido da força resultante, certo? Então, a aceleração vai ser para cá. Então, a bola vai mudar de movimento para cá. Se ela tinha uma velocidade para cá, para cá, para cá, ela vai ter uma velocidade mudada por essa aceleração, ok? Se ela estava parada, ela vai começar a andar para cá.